Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um espaço e hoje trago-vos mais um capítulo da guerra entre o MPLA e a SIASTE. Peço desde já que te inscrevas no canal, partilhe o vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário aqui. Como dizia outrora, desta vez trago-vos mais um capítulo da guerra entre a SIASTE e o MPLA. E desta vez quem se junta à guerra contra a Igreja Católica, depois de Ismael Mateus e Carlos Alberto, ambos jornalistas e membros do MPLA, é o vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, né? Desta vez ele não ficou de fora, comentou. E, Sr. João Pinto, o que o senhor tem a dizer sobre os pronunciamentos dos bispos católicos? Neste país, alguém tem autoridade moral para pôr em causa que o MPLA, ao longo da sua história, sempre preocupou-se em unir os angolanos? A religião deve promover o amor, não o ódio, não o descrédito das instituições ou interferir na política. A função dos líderes religiosos é respeitar o Estado. Segundo São Paulo, só se esqueceram São Paulo. Então está a querer dizer que o bispo está a confrontar aquilo que é os princípios democráticos? O princípio da laicidade do Estado. Em momento algum, o Papa Francisco alguma vez orientou partidos políticos ao governo na Itália. A Igreja deve saber qual é o seu papel. E sobre os 140 kilobytes de alguns dirigentes, o que o senhor tem a dizer? Todas as mensagens devem ser vistas de boa fé, é o que eu quero dizer. Mas deve evitar insinuações ou ambiguidade. Isso é o que a Igreja está a querer fazer? Não é o que a Igreja está a querer fazer. Alguns líderes religiosos escrevem nas redes sociais, insultam o partido que governa, insultam o presidente da República, até adjetivam, até fazem qualificações de juízos valorativos sobre inteligência. Quem foi que disse que um padre tem o direito de querer qualificar alguém pela sua inteligência? Há um padre que, até por se dar bispo, falou dos kilobytes. Enquanto religião também é cidadão. Hoje, então, mas a função dele não é essa. Ele não é professor de inteligência emocional, da inteligência. Mas nesta altura a Igreja apela ao diálogo para se encontrar da melhor forma possível a saída dessas eleições. Mas num país onde existe um parlamento, não há diálogo, deve ser falácia. É claro que todos temos que contribuir para o diálogo, mas o diálogo não existe. E sobre os supostos ultrajes ao Presidente da República, o que o senhor deputado tem a dizer sobre isto? E se o MPLA também começar, o Presidente da República, começar a querer envolver-se em religiões, não é aceitável que um líder religioso queira adjetivar líderes ou políticos só porque são do partido que governa. Isso é inaceitável, é proibido, é expressamente proibido. Não se pode ultrajar o Presidente da República, assim como não podemos generalizar o combate à pedofilia que se está a fazer pelo mundo, de padres e líderes religiosos a pedirem desculpas, generalizar com todos os religiosos, não é verdade? Bom, no meio destas discussões todas do MPLA contra a SIASTE, a sociedade não ficou de fora e hoje são as reações de Albino Paquici. O Evangelho diz, de facto, que devemos ajudar os nossos irmãos, tanto os governantes como aqueles que se propõem a isso, a que governem melhor. A maneira como o MPLA está a governar nestes 46 anos não tem sido a melhor maneira. E nos últimos tempos tem havido, de facto, um afastamento daquilo que foi o diálogo. A Igreja está a apelar ao diálogo, está a apelar à harmonia, está para a reconciliação novamente, porque as coisas tendem a piorar e não é um bom momento, porque estamos em ano de eleições. A Igreja também não ficou de fora. Ouçam o que é que Dom Zacarias diz sobre as acusações que se fazem a SIASTE, que se fazem aos bispos da Igreja. Ouçam atentamente o que é que o bispo diz sobre isto. Quando nos acusam de que nos metemos na política, os que nos acusam são aqueles que de fato nunca entenderam o que é a Igreja e o que é a política. Porque a política como tal, e como diz o Vaticano II, é uma arte nobre, é uma arte de alguém poder e dever saber como ajudar a polis a caminhar no caminho da justiça, da verdade, no caminho da liberdade,
das liberdades das pessoas e no caminho mesmo do amor, porque o amor não veio só com o Evangelho. Antes mesmo do Evangelho, já os povos tinham a sua maneira de manifestar de fato que se amam uns aos outros. É o amor, enfim, que quando falamos de assuntos que se relacionam com os outros e o outro é como eu devo ajudá-lo, é sempre nesse sentido de fato do amor. De sorte que o que tem estragado a nossa mentalidade angolana é, infelizmente, a politização da política. Isto é, fazer com que o partido, cada um no seu partido, pense que o seu partido é que é o melhor, que o seu partido é que é enviado por Deus, que o seu partido é que deve governar, de sorte que os outros ficam diabolizados. Isto é que tem estragado a nossa mentalidade. Esse bicho constata isso? Eu constatei isso muitas vezes e muitas vezes, é claro, os nossos pronunciamentos como conferência episcopal ou como pessoas individuais é mesmo nesta linha de ajudarmos as pessoas a compreender que temos um lugar na sociedade e que esse lugar, venha quem vier, estaremos sempre a protegê-lo e fazer com que não sejamos julgados por Deus por não termos falado, por não termos advertido ou por não termos insinuado o melhor para a condução do povo. Mas, arcebispo, este argumento faz com que muitos pensem que, de facto, a Igreja Católica está a favor a uma possível alternância, não é? Ao nível do poder e, fundamentalmente, nos últimos tempos, tende a apoiar uma determinada... tende a apoiar a oposição e um determinado líder da oposição. Olha, por acaso... A alternância, sempre quisemos a alternância. A alternância, quando João Lourenço subiu para o poder, para nós todos, foi uma alternância. Porque a alternância é fazer com que alguém mostre também como tem a habilidade, como ama o povo, como ama o futuro do povo, o futuro da nação, como quer conduzir, fazer com que os angolanos, de fato, vivam bem. É isso, a alternância. De sorte que a alternância... vou dizer uma coisa que ainda nunca tinha dito. Se o presidente João Lourenço se candidatasse como independente, ganharia as eleições à primeira volta. Em 2022. Em 2022. Mas isso não acontecerá, porque 2022 já está à porta. E também não teve, digamos, a coragem de enfrentar a Constituição. Porque esta Constituição que temos, dizemos que, enfim, foi o melhor no momento da primeira Constituição, digamos. Depois vieram outras leis e como foram as últimas eleições, é claro, vimos logo que, de facto, não devia continuar assim. Mas fez algumas revisões constitucionais. Isso, muito bem, mas não foram fundamentais. A revisão fundamental devia ser aquela em que o presidente do partido MPLA não fosse presidente da nação. Quando houver um presidente que faça isto, esse presidente é que poderá dizer que, de facto, respondeu ao tempo em que estamos e que pôs a nação numa liberdade. Mas isto é um entrave para a consolidação da democracia no nosso país? Olha, de que maneira? Porque, pelo que a gente vê, mesmo dentro do partido MPLA, partido no governo, partido que recebeu as chaves do colono para sermos hoje um país livre, naturalmente que podemos dizer que a entrave se constituiu hoje em dia entrave. O que éramos em 1975, não mesmo em 1990 e muito menos no século XXI.
E o século XXI, por toda a parte, por onde quer que vamos, respira a democracia, e a democracia vemos que, mesmo no partido que nos governa, que não há essa democracia. E, portanto, não havendo no partido que nos governa a verdadeira democracia, então muito menos haverá no país que este partido governa. Por isso, dizia eu então, quando completei os meus 20 anos de prêmio Sakharov, que para o presidente João Lourenço, a quem estimo e a quem deu muito respeito, de facto teria feito muito bem se depois daquilo que nos deu de luzes e de esperança, no segundo, no terceiro ano, promovesse uma democracia para um país. E ele tinha essa capacidade, tem essa capacidade, mas agora já é um bocado tarde. Por isso, vamos pedir a Deus que as eleições venham a ser... que se encontrem mecanismos que fazem com que tenhamos eleições verdadeiramente, não digo verdadeiramente livres, verdadeiramente, enfim, como desejaríamos, como fazem nos outros países já democráticos, mas que sejam eleições que não seja apenas uma formalidade, porque chegou o tempo das eleições, vamos às eleições, e muitos pronunciamentos vindo da cúpula nos levam a dizer que a liberdade ainda não chegou e a democracia ainda não chegou. Bom, obrigado por estares até aqui. Se inscreva no canal, partilhe o vídeo, deixe o seu like e comente para que tenhamos mais inscritos e o canal continue a crescer. Obrigado e estamos juntos.